Olá! Vou falar-vos de uma notícia que acabei de ver, ou melhor, já vi há 2 dias atrás e tirei o apontamento e agora é que vou falar disso. Que é uma notícia que toca o tópico da preparação para os Jogos Olímpicos. Vou deixar aqui cartõezinhos para outros vídeos sobre os Jogos Olímpicos no Japão e o que é preciso saber sobre isso, o que é que está a acontecer, o que é que se está a preparar, qual é o impacto, quem quer saber o que está a passar no Japão, ou preparar a sua viagem ao Japão e quer saber qual é o impacto que a preparação dos Jogos Olímpicos tem, porque muda muita coisa. E a notícia que eu vi foi sobre uma iniciativa do governo japonês e vi isto em múltiplas fontes, portanto, consultei muitas coisas diferentes. E esta iniciativa do governo japonês tem a ver com como é que eles estão a fazer a preparação para os Jogos Olímpicos, a planear as coisas para os Jogos Olímpicos, de maneira a incluírem na preparação o vetor ecologia. Mais exatamente, relações internacionais, a popularidade das medidas e como é que passa cá para fora que eles estão a fazer esforços no sentido de criarem um evento que também tem em conta a pegada ecológica, que é uma coisa que os grandes eventos agora têm, é uma preocupação que os grandes eventos agora têm. Ok, vou desmontar isto tudo. Primeiro, o que é que aconteceu realmente? No dia 7, 8 e 9 de janeiro, aconteceu no Japão, aconteceu em Tóquio, uma mostra aberta a jornalistas e a outros profissionais da comunicação social de andares modelo dentro daquilo que vai ser a aldeia olímpica. Ou seja, sempre que existe Jogos Olímpicos, as comitivas olímpicas, os desportistas, os seus técnicos, os fisioterapeutas, os massagistas, o pessoal de staff, o pessoal das finanças, etc. Toda essa gente tem que ir ao sítio dos Jogos Olímpicos e tem lá que ficar alojada. E existem sítios para alojar essas pessoas que são criados só para os Jogos Olímpicos, normalmente. E chama-se essa coisa aldeia olímpica, mesmo que seja um conjunto de prédios, como é em Tóquio. Então fizeram-se apartamentos novos, equiparam-se apartamentos novos. O plano de construção desses apartamentos, já agora, inclui depois eles serem vendidos, serem postos no mercado imobiliário e encaixar uma data de dinheiro. Então, fazer lá os Jogos Olímpicos contribui para o prestígio desses apartamentos, depois vão ser postos no mercado imobiliário. E os andares modelos foram abertos à comunicação social, primeiro à japonesa e depois à internacional, e em particular no dia 9 de janeiro, sim, 9 de janeiro no Japão, cá ainda era o dia 8, foi mostrado aos jornalistas estrangeiros ou às pessoas que estão a seguir isto por via, neste caso, como não estou lá, por via de internet, o que é que vão ser, como é que vão ser os apartamentos das pessoas. E uma das medidas que eles quiseram mesmo muito que passasse cá para fora, e há montes de filmes e fotografias sobre isto, é a iniciativa de produzir mobiliário que eu ainda não percebi só se resume aos quartos ou não, mas acho que só se resume aos quartos, e em particular às camas. Mobiliário que não é feito de madeira, é feita de cartão prensado. E que tem o objetivo de ser 100% reciclável. E, portanto, agarram nas camas, nas estruturas das camas, que são todas feitas de cartão prensado, e reciclam esse cartão. E também para ser a cama 100% reciclável, porque esta é que é a imagem que eles querem passar, e efetivamente o que estão a fazer, a produzir, a cama é toda reciclável, porque o colchão também é todo reciclável. O colchão é feito de plásticos, mas os plásticos têm uma linha prevista de transformação da matéria-prima do produto em plásticos da chamada gama menor. Porque nós podemos reciclar plásticos em plásticos, mas não exatamente ao nível do plástico inicial. Isso tem a ver com os ciclos da reciclagem. Então, o Japão é um país, tendo lá passado grandes temporadas e indo lá muito regularmente, o Japão é um país que eu não consideraria um país ecológico, porque o Japão produz muito desperdício. E, por exemplo, comparando com alguns países que estão, por exemplo, economicamente muito mais fracos, como Portugal, o meu país, eu diria que os portugueses, a sociedade em geral, o comum da população dos portugueses estão muito mais despertos para questões ecológicas do que os japoneses normais, os japoneses do dia-a-dia. Ou seja, eu vejo uma tremenda diferença entre o mundo ocidental em geral e o Japão. Os japoneses utilizam muito pacote, saquinho, muita coisa para embrulhar as coisas a um nível que é muito para além do minimamente necessário,
E, para além disso, eu não acho que seja um país ecológico de todo. E depois a questão do burnable, de nós separarmos o lixo em categorias que são para queimar, e há muitas coisas que as prefeituras são todas diferentes e mesmo dentro das prefeituras as municipalidades têm regulamentos diferentes para separar o lixo, mas há muitas municipalidades que têm regulamentos para o que é queimável, burnable, e o que é reciclável, e há coisas, por exemplo, vidro, e eu acho ridículo a gente estar a tirar aquilo para o que se vai a queimar e não se reciclar. Isso acontece muito. Então, o Japão é um país que eu acho que quem está a trabalhar nestas questões da preparação para os Jogos Olímpicos fez bem a sua pesquisa, porque percebeu que para os ocidentais que conhecem minimamente a vida diária do Japão, o Japão não é ecológico e era importante transformar essa imagem deles e fazer algum esforço nesse sentido. E eu acho que o que é positivo é que isso pode impactar os comportamentos dos japoneses, pode ter de facto um impacto transformador e positivo nas municipalidades japonesas, no comportamento dos japoneses no dia a dia. Então, a ideia de fazerem uma cama em que a estrutura da cama é 100% reciclável, e isto eu também acho muito interessante e muito positivo, veio já de uma coisa japonesa que já era utilizada antes. Portanto, fazer camas com caixas de cartão, fazer camas com cartão prensado, fazer camas em cartão, que é um material barato e rápido de juntar e de aceder, e ao mesmo tempo também 100% reciclável e tudo aquilo pode desaparecer quando deixar de ser preciso, é uma coisa que vem da prática japonesa de lidar com desastres naturais. Ou seja, eles fizeram isso quando foi Fukushima e tiveram que albergar uma série de pessoas em ginásios e em outro tipo de estruturas de grande dimensão, geralmente escolas e sobretudo os ginásios das escolas. Portanto, tinham que pôr 50 pessoas a dormir num ginásio e como é que vamos acomodar essas pessoas? Claro que as pessoas podiam dormir no chão, mas eles chegaram à conclusão que fazer camas de cartão e, portanto, criar uma altura e as pessoas não dormirem diretamente no chão era muito mais confortável para as pessoas, muito menos frio. Eles têm já um grande historial de muitos anos de fazer estas estruturas de cartão como camas e eles pegaram no know-how disso e criaram estruturas novas. Claro que as melhoraram tecnicamente e essa foi outra das preocupações deles a mostrar como é que os quartos da aldeia olímpica estão mobilados, é que aquelas camas aguentam 200 kg e aguentam 2 metros de comprimento de estrutura, porque estamos a falar de atletas ocidentais, alguns deles podem ter uma grande estrutura óssea e serem fortitos e grandes e pesados, não são como os japoneses, portanto a coisa tem que albergar pessoas com outro tipo de estatura física e eles provaram que estas camas conseguem fazer isso. Então é muito interessante como eles pegaram numa coisa que eles já tinham e integraram isso nos Jogos Olímpicos, acho isso interessante. Vocês podem, se quiserem aceder à maneira mais simples de fazer camas de cartão, podem aceder a um tutorial da NHK, que é www.3.nhk.org.gp, porque é o canal 3 da NHK, e que tem um tutorial que se chama Cardboard Bed, Make It Yourself, Survival After Natural Disaster. E isto está disponível em inglês, e embora o tutorial seja com imagens, também não é preciso nada, mas o título está em inglês, vocês podem pesquisar e podem ver as tais camas de cartão que quem conhece o Japão já sabia que eles usavam e que eles agora foram buscar essa ideia. Agora, se isto é realmente ecológico ou não, não sei. Porque assim, outra coisa que eles foram buscar foi a lógica de uma empresa que é japonesa, que se chama J-Gi Board, Gi de gato, J-Gi Board, e que tinha o slogan para mobiliário feito em cartão, em vez de ser em madeira ou em aglomerado de madeira. E o slogan dessa linha de mobiliário feito em cartão era Use it as disposable furniture and feel at ease. Então é mais do género limpar a vossa culpa de utilizarem algo descartável e não propriamente educar as pessoas para fazerem o que têm durar o máximo possível. Estão a perceber a diferença? Há uma grande diferença entre ser verdadeiramente ecológico, que é preocupar-se com os recursos, ou tentar parecer bem. E tentar parecer ecológico. Espero não ofender as vossas suscetibilidades, mas é assim. E então esta empresa japonesa, e há muito esta lógica no Japão do parecer, convence as pessoas que usar mobiliário em cartão é mais ecológico porque nós podemos reciclar os materiais que estamos a utilizar. Quando aquilo que é verdadeiramente ecológico é utilizar muito bem os recursos disponíveis no planeta Terra
para produzir coisas que só se produz porque são mesmo precisas e produz-se da maneira ótima para durarem o máximo possível, que não seja preciso ir buscar mais recursos, nem explorar mais pessoas em sistemas de produção. E eu acho que esta segunda face é muito mais difícil de ser entendida pela mentalidade japonesa e no Japão, e portanto eu acho que o verdadeiro impacto destas câmaras de cartão vai ser aumentar a produção de coisas que têm um branding ecológico para que sejam mais descartáveis. E vou-vos dar a ideia de qual é o impacto do calendário aqui. Estas coisas, isto foi apresentado aos jornalistas, lá está, no dia 9 de janeiro, e o que vai acontecer no Japão, porque acontece todos os anos assim, é no final de março e no início de abril há novos contratos, novo ano escolar, é o início de fazer contratos de trabalho e posicionar professores nas escolas, pessoas que têm contratos de trabalho com empresas são deslocados por causa de mudarem a posição daquela pessoa. Por exemplo, uma empresa que tem escritórios em todo o país. A pessoa mora em Kyushu e estava no escritório de Fukuoka e agora dizem-lhe tu foste upgradeado e vais para os escritórios de Tóquio. E a pessoa tem que ir. Estão a perceber? Então há muita movimentação de pessoa, como a célebre colocação dos professores, aqui também é assim. Então as pessoas têm que muito rapidamente alugar um sítio onde vão ficar. Normalmente isso consome tudo o que eles têm disponível de orçamento para um sítio para onde ficar e, portanto, não lhes sobra orçamento para a mobília. E é aí que entra no mercado as empresas da produção de mobília em cartão prensado. É porque proporcionam uma alternativa mais barata às pessoas e que, ainda por cima, atinge outro ponto do target, que é você não se vai sentir culpado de deitar esta mobília fora no fim, porque ela até é reciclável e, portanto, até é mais barato deitar fora, porque estas coisas das mudanças custam muito dinheiro, deitarem coisas fora que exigem sistemas de transporte até ao aterro ou até à incineração custa muito dinheiro, portanto, vocês cortam na despesa porque o que compram é mais barato, cortam na despesa porque podem desmontar a cama vocês e simplesmente deitar na reciclagem do cartão vocês próprios e não têm que contratar ninguém para a parte do disposal, e é ganhar em todos os lados. E, portanto, estas empresas que andam a cavalo daquilo que é popular porque tem a ver com as Olimpíadas e as Olimpíadas tornam as coisas populares, vão andar atrás do facto de agora, em janeiro, ter sido lançado estes andares modelos. Então, é para vocês verem como é que as coisas funcionam no Japão e quais são os impactos e quais estão a ser os impactos em tempo real das iniciativas de preparação para as Olimpíadas em coisas como sociedade, publicidade, mercados, etc. Que é uma coisa que eu me divirto muito a analisar, a linkar, eu tenho um verbo novo, a ver as ligações entre as coisas e falar aqui no canal sobre essas coisas com vocês. O que é que vocês acham? Olhem, no canal vocês não têm escrito muitos comentários, por favor escrevam. O YouTube diz no engagement. No engagement é mau. No engagement leads to the doomsday. Please engage. Por favor, escrevam comentários aqui nos vídeos e façam as vossas perguntas até para eu depois saber mais sobre o que é que quero falar. As pessoas comentam mais por via do Facebook, curiosamente, e sobretudo do Messenger, mas também podem comentar aqui diretamente. O YouTube gosta disso. Pronto, uma grande beijoca e até ao próximo vídeo.